Fala, galerinha, segue aí mais um vídeo babadeiro para você estudar durante esse período de quarentena. O vídeo vai tratar de um fenômeno chamado iluminismo. Para a gente entender o iluminismo, é importante a gente entender quem ele critica, porque o iluminismo vai surgir em contraposição a outra forma de poder. Qual é essa forma de poder que ele está criticando? O iluminismo vai surgir em contraposição ao antigo regime, que é também conhecido como absolutismo. O absolutismo, ou antigo regime, é a forma de governo predominante na Europa. Só que esse tipo de governo vai ser muito criticado por uma certa classe social que está insatisfeita por ele. Qual é a classe social que vai criticar eternamente o absolutismo? Mas a gente tem que lembrar que eles conseguiram ascender socialmente devido ao absolutismo. Eu estou falando da burguesia. A burguesia, ela não vai querer mais a manutenção dessa ordem social, que sim, ela ajudou a ascender, que sim, que ela se beneficiou, mas a burguesia não consegue obter o que ela tanto sonha. Qual é o sonho de todo burguês, gente? Vamos lá, vamos ver. Quem é meu aluno sabe, pelo amor de Deus. Ouviu aí no cérebrozinho de vocês falando a palavra-chave é o quê? O lucro. O objetivo da burguesia é o lucro. Só que eles obtêm o lucro? Não. Por que que eles não obtêm? Porque no absolutismo, quem é que detém todo o poder? Quem é que dita as regras do jogo? O rei. O rei tem o quê? O poder absoluto. É ele que vai ditar, por exemplo, a divisão das riquezas. É ele que vai ditar quem vai ficar com a parte, por exemplo, no processo de expansão colonial, acham metais preciosos. Quem vai dividir, né, esses metais preciosos é o rei. Obviamente, ele vai ficar com a maior parte, mesmo que a burguesia, no processo das grandes navegações, tenha feito uma parceria econômica com o rei, financiando boa parte de suas navegações para o Novo Mundo, para o ultramar, mas na divisão desse lucro não é justo porque o rei tem a parte maior e a burguesia quer o quê? O que ela almeja para obter lucro, ela precisa de ter algo que ela vai defender a ferro e fogo. E aqui é a base para a gente entender boa parte dos processos revolucionários baseados no iluminismo. Eu estou falando da liberdade econômica. Só que o que, que eles vão perceber? Para obter a liberdade econômica é necessário mudança da ordem política, porque desejar só a economia livre da intervenção do Estado não está dando certo. Tentar para o lado bom do rei, tentar dialogar com o rei, não, nada vai adiantar, porque a ordem vigente prega que o rei é o detentor do poder geral. Você tem que seguir o rei. Se você é contrário ao rei, desobedecendo a Deus, porque o rei, ele foi coroado pela igreja. Então, o ato dele ser seu rei foi um desejo divino. Se você está indo contra o seu rei, você está indo contra Deus. Então, por mais que dentro do absolutismo existia a tese da racionalização do pensamento, ainda havia amarras de privilégio, principalmente para a nobreza e para o clero, essa lógica de privilégios medievais fazem presentes nessa fase do absolutismo e desagrada a burguesia, porque a burguesia ela preza pela liberdade econômica, algo que ela não consegue, e ao mesmo tempo ela fica indignada, porque ela paga imposto e o clero não paga, a nobreza não paga, porém eles têm o quê? Status, eles são elite, eles fazem parte do círculo da corte real. Burguês não, burguês é convidado, e olha lá, se ele conquistar alguma coisa muito assim, é, apreciável aos olhos do rei, ele pode até entrar, mas ele quer o quê? Status.
através do lucro, e não consegue porque não tem liberdade econômica. Então, o que eles vão fazer? Para obter a tão sonhada liberdade econômica, eles vão pensar estratégias de ruptura com essa forma de governo. Então, eles vão começar a patrocinar pensadores que criticam o absolutismo. É assim que vai surgir o iluminismo. O iluminismo é um movimento intelectual do século XVIII, vamos deixar bem claro, que visa, entre outras coisas, mas o central dele é dar fim a tudo que sustenta o antigo regime, por entender que é retrocesso, atraso e impede as liberdades, não só econômicas, mas individuais de cada pessoa. Tranquilo? Então vamos aos babados. Muito bem, como eu falei para vocês, o movimento iluminista ele surge na contraposição com o absolutismo. É necessário saber o que o movimento iluminista defendia. Então, aqui eu coloquei de forma bem sucinta as bases do pensamento iluminista. Vamos em cada uma delas para a gente entender esse movimento maravilhoso. O iluminismo prega pela razão. O racionalismo é a base do pensamento de todo iluminista. Então, aqui a gente está no período da fase da humanidade que eles acham que agir pela emoção é se levar pela natureza. A razão vai ser o centro principal de formação, pensamento. Porque o que eles estão falando? O absolutismo não nega, por exemplo, alguns aspectos como o direito divino do rei. Então, o que o iluminismo está falando é que a razão é a forma de se entender o mundo. Ele vai falar assim, a fé não é compatível com o pensamento iluminista. A fé é um aspecto individual de cada sujeito, porque as pessoas podem ter religiões diferentes ou nenhuma. Isso é uma liberdade individual, depois eu falo disso. Isso é no âmbito individual, pessoal. A gente está aqui no âmbito coletivo da formação de pensamento, da formação de uma sociedade. E para isso, há de ter a quebra, né, que eles tanto criticam do absolutismo, há de se ter a quebra entre o que é o Estado e o que é a igreja. Então, eles vão defender o quê? O Estado laico. É necessário que o Estado não tenha religião para atender todos os tipos de religião que possa ter numa sociedade. Mas, para isso, o Estado ele tem que exercer essa função de forma racional. Tranquilo? Por isso que a razão é um eixo importantíssimo na elaboração do pensamento iluminista. A ciência também é uma característica importantíssima para a gente entender o iluminismo. Para eles, o pensamento racional ele é importante porque ele permite a gente conhecer sociedades, mas também o mundo, através da observação, através da investigação, através da análise e experimentos. Por que isso é importante? Boa parte das ciências modernas, tal como a gente conhece hoje, vai surgir aqui. A gente vai ter, ao longo do movimento iluminista, o desenvolvimento de várias áreas do conhecimento humano, seja ela nas exatas, seja ela nas humanas. Isso acontece porque uma das revoluções basilar, né, do processo de formação do movimento iluminista, um dos antecedentes para a gente entender a importância do pensamento científico calcado na observação, na investigação, na análise e no experimento, é a Revolução Científica do século XVII. Ela vai ser importante para a formação do iluminismo. São os destaques, eles vão propor radicalizações na formação do conhecimento humano, através da observação e da investigação, análise e experimentos. Tranquilo?
Então, vamos seguir. Outro aspecto importante para a gente entender a lógica do pensamento iluminista é que quem é que patrocina o movimento? A burguesia, muito bem. O que a burguesia quer? Liberdade econômica. Arrasou, lembrou da minha aula, bacana. E como eles vão defender isso? Como eles vão teorizar um desejo real, material da burguesia? Para ninguém falar assim, é porque burguês é safado, só quer lucrar. Não. Vamos teorizar, tornar possível um desejo de uma classe social obter lucro. Então, eles vão desenvolver a tese do liberalismo econômico. O liberalismo econômico vai ser importante para a formação de estados liberais, que vão ter como consequência a ascensão da classe burguesa nos seus congressos ou nos seus parlamentos. A burguesia vai usar o movimento iluminista para conseguir ascender nas instituições de poder do seu país para fazer essa revolução econômica acontecer. Deixar de lado o mercantilismo. Lembre-se, o mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista. E dentro do Estado absolutista, quem é que controla tudo? O rei. Então, o que o liberalismo econômico prega? A ausência da interferência do Estado na economia. Presta atenção. A ausência de interferência estatal é diferença de ausência de Estado. O pensamento liberal não prega o fim do Estado. Por favor. O único pensamento que prega o fim do Estado é o anarquista, mas a gente não está falando de pensamento anarquista, a gente está falando da composição do pensamento do liberalismo econômico. Qual é o iluminista que vai ser conhecido como o pai do liberalismo econômico? Adam Smith. Um dos lemas famosos dele é deixar e passar, deixar e fazer. Ou seja, a liberdade de comércio. Coisa que também não existia no absolutismo, porque no absolutismo o rei controla tudo. E outra coisa, calcado nessa ideia, vai vir a tese, uma das leis principais do liberalismo econômico, que é a lei do oferta e procura. A lei da oferta e procura é que vai levar o que eles falam da movimentação, do movimento natural da economia. Só para vocês terem ideia, os iluministas acreditavam que a economia era regida por leis da natureza, assim como a natureza tem suas leis lá que a regem, o campo da ciência estuda ela. Os economistas iluministas que vão surgir nessa época vão teorizar que a economia não é de interesse de um indivíduo. Ela é como se fosse um organismo que é gestado por uma lei que é superior aos desejos de um indivíduo. Por isso que não poderia ter interferência de ninguém. Ela é autogestada. Você não precisa da intervenção de uma pessoa. As próprias leis naturais da economia vão ajudá-la a gestar a melhor forma possível para se obter o lucro. Gente, fala sério. Os iluministas são maravilhosos. Eles conseguiram teorizar o desejo de ação capital de uma classe social que visava lucrar, só que não conseguia porque era impedida por um Estado totalmente absolutista, fechado pelo interesse do rei. Agora, com o movimento iluminista, que baseia-se não mais na vontade de uma pessoa sobre as demais, mas sim a vontade das leis naturais da economia sobre a sociedade. Então, a gente não está falando mais com o indivíduo, a gente está falando com a esfera de poder que tem leis diferentes da nossa. Gente, para obter lucro, gente, é genial. O movimento iluminista é genial. Está aí a base do liberalismo econômico. Tranquilo? Susan, né, gente? Fala sério. Você se apaixona pelo liberalismo. Só que não. Outra coisa importante, chave para a gente entender o movimento iluminista, é que eles vão defender os princípios liberais. O que seriam princípios liberais? Eu coloquei princípios liberais, mas o que o iluminismo vai fazer é defender toda
liberdade individual. Então, um dos princípios liberais é a defesa de todas as liberdades, a defesa da igualdade, olha só, jurídica. Todos são iguais perante a lei. Por quê? Porque dentro do Estado absolutista, quem é que controlava a justiça? Diga aí, meu filho. É isso mesmo, é o rei. E se o rei controla a justiça, existe justiça? Não. Existe a justiça que o rei queira fazer. Se você é um brother do rei e comete um crime, o que ele pode fazer? Só avisar sua pena. É justiça. Isso é passar pano em amigo de rei, coisa que os iluministas vão criticar. Mas pode parecer pouquinho, mas aqui todas as liberdades individuais incluem liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de comercializar, de colocar o preço da sua mercadoria, olha lá a burguesia, olha lá os interesses da burguesia. Tudo isso são os princípios liberais, muito importante para a gente entender o iluminismo. E quem é que está por trás disso tudo? Quem? O burguesia. Quem eram os burgueses? Vocês sabem dizer de onde vem a burguesia? E por que a burguesia se tornou essa classe social tão rancorosa, sedenta pelo poder? Então vamos lá para a formação histórica da burguesia. Lembremos, final da Idade Média. Final da Idade Média vai ter o ressurgimento das cidades. Os burgos são as feiras, as feirinhas de venda, de escambo, das mercadorias. As pessoas coletavam dos feudos e levavam na feira para trocar ou para revender. Então, os burgos nada mais é do que feiras. Então, o que os burgueses eram? Primeiro, era uma classe feirantes e uma classe de mercantis, ou seja, pessoas ligadas ao comércio, seja ele terrestre, em feiras, seja ele marítimo, né, através da reabertura dos portos no final da Idade Média. Eles tranquilados, deu para entender o iluminismo, deu para entender que por trás disso tudo está os desejos de uma classe social ascender, tanto política quanto economicamente. Os principais iluministas. Pois bem, essa primeira figurinha que está aqui, o nome dele é John Locke. É conhecido como o pai do iluminismo. É ele que vai desenvolver a tese dos direitos naturais do homem. Então, ele vai dizer o seguinte: é direito natural do homem. Bora lá, Lockezinho, o que é? A gente tem que saber para a gente não errar, porque muitas pessoas confundem. Então, vamos, Locke. É direito natural de todo homem a vida, a liberdade e a propriedade. Fala sério, gente. Me explica aí. Vamos pensar aqui. Em pleno século XVIII, quem é que tem direito à vida, viver dignamente? Quem é que tem liberdade em todos os âmbitos? Quem é que tem acesso à propriedade? A tese dos direitos naturais é para todos? Ou é para atender determinada classe social que quer ter direito à vida, direito à liberdade, não só econômico, mas também política, e direito à propriedade? Pois é essa classe que ele está atendendo. Então, John Locke é importantíssimo, porque a tese dele dos direitos naturais vai ser usada fortemente na formação de processos revolucionários e suas constituições. O carinha logo ao lado é uma figurinha importantíssima, um francês, tadinho, chamado Montesquieu. Ele vai defender uma tese maravilhosa. Ele vai falar assim, gente, o absolutismo é tudo de ruim. Porque o absolutismo é uma forma de governo muito autoritária. Aí ele vai falar a razão. Porque concentra na mão de uma pessoa todo o poder. Se lembra? O poder emana da mão do rei. Aí o que ele vai fazer? Eu preciso dividir
Poder em esferas livres e independentes. Qual é a tese? Essas esferas são livres e independentes entre si, por quê? Para evitar que uma esfera entre na função da outra, interfira no setor da outra. Então, a gente está falando do quê, gente? A gente está falando da formação do que a gente tem até hoje em todas as democracias liberais no mundo de hoje, a divisão do poder em três esferas. Essas três esferas são independentes entre si para evitar que uma abuse da outra, para evitar a corrupção. Então, a tese dele é linda, é maravilhosa. Você diminui o poder na mão de uma pessoa, como era do rei, e espalha a função de governar a vários setores sociais. Isso é lindo, velho. É lindo. Ele disse, vai dar certo, vai acabar com a corrupção, com os abusos de poder. Só que, não. Então, tá aí os dois primeiros filósofos iluministas importantes da formação do pensamento até hoje, né? Se a gente for pensar no pensamento liberal. Aqui tem mais dois bonitões franceses. O primeiro aqui, sedutor de ladinho, com o livro na mão, é Voltaire. Voltaire é gente fina, sagaz. Ele vai fazer o seguinte: o que ele defende? As liberdades individuais. Em destaque, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a liberdade de pensamento. Então, ele vai teorizar que o homem, dentro do absolutismo, não tem essas liberdades, porque ele está amarrado em uma lógica de coerção autoritária. Agora, do outro lado, a gente tem um cabra muito bom, Jeanzinho, mais conhecido como Rousseau, gente fina, Rousseau. Ele não é russo, né? Mas o nome dele é Rousseau mesmo. Jean-Jacques Rousseau é um outro francês, a França. Atenção, gente. Não é porque boa parte do movimento iluminista vai se formar no Estado francês que a França é um país iluminista. Não. Olha só que genial. Aonde é que está a referência do antigo regime? Na França. Os monarcas franceses absolutistas, eles são mestres no que se refere ao poder absoluto do rei. Eles vão financiar os teóricos do absolutismo. Então, é por isso que no território do inimigo, né, território da forma de poder contrária, é que vai surgir os mais radicais. Aí vem Jean-Jacques Rousseau. Ele falou, não, veja bem, não é o homem o mal da situação aí. O que corrompe a natureza humana é a sociedade onde ele vive. Mas esse não é o pensamento mais radical dele. A tese revolucionária dele é a defesa da soberania popular, a defesa do voto universal, a defesa do contrato social. Pra você ter ideia, o pessoal acha que ele é um proto-socialista, de tão revolucionário que ele é. Porque ele quer soberania popular. Ele fala o seguinte: não é o governante que tem o poder, mas é o povo que tem o poder de colocar um governante e tirar o governante do poder. Outro dado, o voto universal. O voto não existe no Estado absolutista. Não existe. Para que você vai votar? Não tem o que votar, velho. Por que um rei absoluto, um rei com poder absoluto, vai colocar em votação alguma coisa? Ele está falando, velho, se o poder emana do povo, é o povo que decide. Como é que ele decide? Através do voto. Então, ele defende a ampla participação popular. E o que? O contrato social nada mais é do que a formulação de uma Constituição justa aos olhos dele. Ou seja, onde haja a possibilidade da plena cidadania a todos. Olha que genial, que cabra lindo, maravilhoso. Pena que morreu há muitos anos. Não seguiu o bonde. Essa daqui, se vocês errarem, quem é? Então,
vou colocar até de vermelho, porque é a cor do rival. Então, Adam Smith, ele é conhecido como o pai do liberalismo econômico. É ele que vai escrever A Riqueza das Nações. E é ele que também que vai defender mão invisível do Estado, que vai desenvolver as leis primordiais para o desenvolvimento do liberalismo clássico, porque hoje a gente tem várias variações do liberalismo. Quando Adam Smith faz essa tese, ele está fazendo, ele elabora as teses, a gente já tem uma proto-industrialização nos países mais ricos na época, principalmente na Inglaterra, porque a Inglaterra vai, a partir do movimento iluminista, possibilitar a ascensão da burguesia no parlamento inglês, e a partir daí eles fazem mudanças radicais na Constituição inglesa que vão permitir a industrialização do país e dar início ao processo da primeira fase da Revolução Industrial, que é um próximo conteúdo nosso. O que é importante de Adam Smith? Primeiro, galera, todo mundo que quer conhecer minimamente, gente, o que é liberalismo, tem que ler A Riqueza das Nações. Muita gente fala asneira aí nas redes sociais, fala um bando de coisa que não é liberalismo e acaba errando por ignorância, por repetir senso comum. Então, leia A Riqueza das Nações. É um livro bom. Até Marx leu, porque você não pode ler. Então, para você entender o pensamento de uma pessoa, eu vou te dar uma dica. Você tem que ler para você ter base para criticar. Porque você ficar reproduzindo ideias do senso comum não é um ato inteligente. Tranquilo? Então vamos lá. O outro carinha, para a gente finalizar esse top de iluministas importantíssimos para a formação do pensamento liberal político e econômico, Thomas Malthus, mais conhecido como o Thanos do iluminismo. Vamos lá. Todo mundo, pelo amor de Deus, sabe quem é Thanos, não sabe? Thanos defende o quê? A destruição da metade do universo para que a outra metade sobreviva de forma digna. Então, o que Thomas Malthus está vendo? Ele está vendo o crescimento absurdo da população europeia e está vendo que a produção de alimento não condiz com a realidade populacional. Se a gente não controlar, a gente vai ter ciclos de fome, porque não vai ter alimento para todo mundo. Então, Malthus, ele vai defender, por exemplo, controle de natalidade, mas não através de anticoncepcionais, até porque, pela formação protestante dele, concepcionais não é nem pensado e nem é uma realidade do século dele. Ele vai falar o quê? Abstinência sexual. Para ter controle de crescimento populacional, pare de fazer sexo. Só que qual é a sacada dele? Ricos não fazem muito filhos, mas pobre faz. Então, o controle de natalidade não é para todos, ele é sectário, ele é direcionado a um setor da sociedade, o setor mais carente, o setor que tem ausência da assistência social do Estado, até porque o Estado, de acordo com a Smith, não pode interferir. A pessoa tem que se virar, não é? Ele tem que ser autônomo, empreendedor no mundo, né? Vai dar sorte aí virar um Silvio Santos. Então, o que Malthus vai fazer? Ele vai impor uma lógica de controle social sobre as camadas populares e não na camada rica. Mas pensa comigo, por que os ricos têm menos filhos do que os pobres? Você pode pensar em N motivos, em N razão. Pensa que é século XVIII. Raciocina aí comigo. Pensa. É legal uma pessoa rica que tem uma riqueza absurda
dividir a sua riqueza entre seus filhos ou conservar a sua riqueza em um só herdeiro? E de preferência o homem, né? Lembre-se que mulher, a riqueza vai para o marido. Então é por isso que boa parte da camada social mais elevada vai ter menos filhos, para manter a riqueza na família. Pobre tem riqueza? Não, só tem força de trabalho. Então eles estão fazendo mais o quê? Operáriozinhos. Tranquilo? Malthus é isso. Percebam que o iluminismo ele não é um movimento contrário ao rei. Ele é contrário à forma de governo chamada absolutismo antigo regime. Por que eu estou falando isso? Porque alguns reis perceberam que o movimento iluminista para ficar, chegou para ficar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a revolução antes que faça a revolução em cima dele. Vamos entender isso. Ele percebe que o movimento está acontecendo, ele percebe a base do movimento, ele não nega a existência do movimento e ele vai tentar se adaptar. Ó, só isso aqui, ó. Olha isso aqui. Uma monarquia, se liga, sensível aos interesses da burguesia. Quando os reis sábios, aqueles espertos, entenderam que o movimento nada mais é do que a burguesia tentando achar o dela, eles vão fazer a mudança antes que a mudança venha e ele perca o poder. Aí eles vão se tornar o quê? Déspotas esclarecidos. O que são os déspotas esclarecidos? São reis que assumem-se iluministas. Ou, pelo menos, fazem mudanças, reformas na base do seu Estado. Isso significa ser um déspota, um rei esclarecido. Esclarecido vem de esclarecimento, que era também o nome dado ao movimento iluminista. Então, eles vão fazer o quê? Algumas reformas chaves. Ah, vocês querem Constituição? Façamos a Constituição. Ah, vocês querem que eu divida o poder? Façamos a divisão. Então, para evitar processos revolucionários nos quais eles poderiam perder o poder e ir até a cabeça, eles agiram antes disso. Então, eles percebem que é melhor se adaptar ao movimento do que ser atropelado por eles. Tranquilo? É bom lembrar que o movimento iluminista ele vai ser referência para vários processos revolucionários no mundo afora. Então, por exemplo, as revoluções pela independência na América Latina, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, a Revolta dos Alfaiates, a Revolução Pernambucana, a Revolução Francesa, que vai dar fim ao antigo regime na França, a Revolução do Haiti, que é a independência no Haiti, a Revolução Farroupilha, a independência de quem? Olá, dos Estados Unidos, das 13 colônias, e a Confederação do Equador. São algumas, não tem todas aqui não, mas aqui estão alguns dos principais movimentos cuja base são os ideais que o iluminismo desenvolveu. Tranquilo? Então é isso, pessoal. O movimento iluminista é mara. Lembrando, é necessário sim conhecer os teóricos. Então, revisem, aprofundem os teóricos do iluminismo. Aqueles lá que eu coloquei são os principais. Às vezes a gente erra numa prova ou no processo seletivo porque a gente confunde a contribuição desse iluminista para a sociedade. Então, estudem os teóricos, façam um mapa mental, um esqueminha, o que for, a melhor forma de estudar. Então, essa é a tarefa para vocês estudarem os teóricos do iluminismo e fazer um mapinha, um esqueminha sobre eles, tá bom? É para vocês terem um bom desempenho em provas e em processo seletivo. O iluminismo, como vocês puderam ver, é base para outros processos revolucionários, por isso que a gente vê o iluminismo primeiro, antes de qualquer processo revolucionário. Então, para vocês entenderem, Revolução Industrial,
Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Francesa, processos de independência, você tem que entender a base. E quem é a base? O iluminismo. Lembrando que há pesquisa para ser feita. Façam para vocês não terem sustos, para vocês se darem bem nesse conteúdo e nos conteúdos posteriores. Tranquilo? Espero que tenha sido aproveitoso a aula e que você tenha bom êxito aí estudando em casa, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos.